Obrigado, senhor presidente. Saúdo os eminentes desembargadores que integram este egrégio colegiado. Eminente procurador de justiça, receba os cumprimentos da tribuna. Demais presentes, as nossas considerações. Prima facie, somente após a vinda aos autos, desembargador Rondon, do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, é que foi dada à defesa visualizar que o juízo de primeira instância não procedeu na fase do juízo de retratação essa exigida decisão, conforme determina o artigo 589 do Código de Processo Penal. Ausente o juízo de retratabilidade. E dessa forma, para me desincumbir do ônus defensivo, eu vou suscitar uma questão de ordem e uma preliminar de ofício, caso Vossas Excelências entendam pelo seu enfrentamento. De nulidade a partir do despacho que remeteu os autos ao tribunal. Essa tese defensiva encontra respaldo nos átrios do Supremo Tribunal Federal, e eu peço vênia para citar a Vossas Excelências o HC 72640, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, e HC 88708, da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que, em sede desses habeas corpus, declarou a nulidade do processo em razão da ausência desse exigido ato processual, que, ao viso humilde da defesa, parece nos tratar de nulidade absoluta por inobservância do devido processo legal e violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, princípio da motivação das decisões judiciais. Passada essa questão, só para relatar rapidamente a Vossas Excelências, o paciente foi acusado por homicídio qualificado, como em curso no artigo 121, inciso 1 e 4 do Código Penal Brasileiro, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pois bem, lá na origem foi expedido o mandado de prisão temporária e busca e apreensão pelo juízo da causa. Os policiais, ao cumprir a decisão judicial, colheram, ainda na residência do recorrente, a sua confissão informal, confessando a prática do crime de homicídio. Contra a produção dessa prova, a defesa impetrou o habeas corpus referido pelo douto relator, e essa egrégia Câmara Criminal, à unanimidade, anulou essa prova e determinou o seu desentranhamento dos autos. Então, a defesa sustenta, em forma de preliminar, que existem no processo outras provas que são diretamente derivadas dessa prova anulada pelo tribunal. Encontra-se encartado no processo um relatório da lavra dos policiais que efetuaram a prisão e extraíram a confissão do recorrente, encartado as folhas 43 do processo, que eu peço vênia para rapidamente transcrever. Consta do relatório: relato-vos que no dia 12 de 1 de 2018, na cidade de Denise, momento em que dávamos cumprimento ao mandado de prisão e busca domiciliar na residência de Alain Justino dos Santos, perguntado se sabia o motivo pelo qual estava sendo preso, Alain balançou a cabeça positivamente e disse que deveria ser por uma burrada feita, vindo a confessar, mais adiante, que seria o responsável por tirar a vida de Pedro Henrique vulgo Pimpão, na praça de eventos da cidade, enquanto comemorava-se a virada do ano. Após isso, passamos a gravar sua fala, sendo uma em áudio e outra em vídeo. Mais à frente, em entrevista local, Alain nos disse também que teria matado Pimpão após ele ameaçá-lo no evento. Com a devida vênia, parece não haver dúvidas de que esse relatório é derivado diretamente da prova pelo qual esse tribunal
reconheceu a sua ilicitude, inclusive faz referência expressa, de modo que nós entendemos que o seu desentranhamento do processo é medida a se proceder em observância à teoria do fruto da árvore envenenada e o contido no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Essa prova está fulminada porque é derivada diretamente de uma prova anulada pela Corte Superior. E não é só esse relatório, nós temos um segundo. Esse segundo relatório já é o relatório final da lavra da autoridade policial. Nós entendemos que o doutor delegado de polícia fez relato conclusivo sobre a suposta autoria deletiva, embasado em confissão informal, prova, reitera-se, considerado ilícito pelo Egrégio Tribunal de Justiça no HC referido. Segundo, apresenta evidente excesso de linguagem. Veja, estão devidamente apurada a materialidade e autoria da infração penal ora investigada. Nota-se no relatório policial elaborado pelos investigadores, lotados nessa unidade policial, que informações levantadas ainda no calor dos acontecimentos apontam Alano Justino como autor do homicídio. No dia 12/1/2018, foi dado cumprimento ao mandado de busca domiciliar na residência de Alan Justino dos Santos, oportunidade que confessou aos policiais civis e militares que ali cumpriam a ordem ter sido o autor do homicídio de Pimpão, relatando com riquezas de detalhes o modus operandi, circunstância e motivação do crime. É de registrar ainda que a confissão feita pelos referidos policiais na presença dos policiais encontram-se documentadas em áudio e em vídeo. Veja que o delegado de polícia novamente faz referência à prova anulada pelo tribunal. Aí nós trazemos um julgado deste egrégio tribunal, desembargos infringentes de nulidade, número 13.5861, de 2008, da relatoria do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, cuja ementa ficou assim reportada: a permanência nos autos de documento que constitui verdadeiro libero acusatório, produzido por delegado de polícia, coloca a defesa em situação desvantajosa, porquanto a sua reprodução oral perante a corte leiga certamente influenciará os jurados no resultado do veredito popular. Deve sempre ser observado o princípio da garantia pétrea da plenitude da defesa sob pena de nulidade. Excelências, não fosse suficiente, os mesmos policiais que efetuaram a prisão e a busca domiciliar na casa do recorrente foram inquiridos em juízo. E em juízo narraram todos os termos, moldes da confissão anulada, e essas declarações estão estampadas expressamente na sentença de pronúncia. Após o julgamento do HC, onde se anulou o édito pronunciante, houve uma nova pronúncia e a defesa se insurgiu por meio do RES 74627 de 2018, também anulado por essa egrégia Câmara Criminal, em razão do juízo de piso não ter enfrentado as preliminares suscitadas pela defesa. A ementa desse julgado, Excelência, ficou consignado o seguinte: a decisão recorrida não analisou integralmente o aventado cerceamento do direito de defesa suscitado nas alegações finais do acusado. Inclusive, se valeu de depoimento cujo teor remete à prova declarada nula pelo tribunal no julgamento do HC 100-294278/2018. Esses depoimentos, ao que se refere esse julgado, é os depoimentos desses policiais: Eduardo do Carmo e Anderson Antônio da Silva. Eles narraram em suas oitivas expressamente tudo aquilo que o réu confessou, supostamente confessou, nessa confissão informal. Aí nós entendemos, data vênia, que essa prova é de
diretamente derivada da prova declarada nula por esse tribunal, e, de igual modo, nesse caso específico do depoimento dos policiais, a sentença haverá que ser anulada, porque contém em seu bojo declarações, prova judicializada, se referindo expressamente àquilo que já foi anulado pelo tribunal. Excelências, se essa prova permanecer nos autos data vênia, a decisão proferida nos autos do habeas corpus por esse tribunal é natimorta. Porque numa das mãos o juízo cumpriu, com todo respeito ao togado singular, a decisão do tribunal, na outra ele trouxe para ser inquirido sobre o crime do contraditório policiais, narrando a mesma confissão anulada. Ou seja, ele fortificou essa prova. Essa prova, excelência, foi produzida e ela encontra-se estampada nos autos de forma muito, muito mais forte. Então, nessa questão, nós entendemos que é o caso de conhecimento e enfrentamento e provimento da tese de defesa. Sobre o excesso de linguagem, que é uma outra preliminar suscitada, nós entendemos que existe o excesso de linguagem na sentença de pronúncia, porque o juiz afirma expressamente que a prova judicializada o aponta como autor do crime. Aponta o recorrente, folhas 388 dos autos. Diz Sua Excelência, a propósito, conforme já anotado na decisão anterior, a prova judicializada aponta a uma, o acusado como autor do crime. A duas, já tinha se desentendido com o autor do crime. A três, era indicado como comparsa de crime da vítima. Além disso, já tinha sido orientado por familiares a não matar a vítima. Com toda a vênia, essa transcrição na sentença de pronúncia poderá influenciar o conselho de sentença no momento que submeter o réu a julgamento, e por tratar-se de julgadores leigos, poderão efetivamente serem influenciados. Parece-nos que há um excesso nesse ponto. E aí nós relacionamos também jurisprudência do STJ, HC 355, 364, a qual nós também poupamos Vossas Excelências da leitura, e passamos ao mérito. No mérito, nós sustentamos, veja bem, Excelência, o paciente alegou um álibi de que no horário do crime, no dia e horário do crime, estaria numa cidade a 100 quilômetros da cidade que ocorreu o crime, não negando que esteve em um horário anterior na praça pública onde ocorreu os fatos, e arrolou 5 testemunhas que foram inquiridas em juízo sobre o crime do contraditório que confirmaram seu álibi. Essas testemunhas, 5 testemunhas, o juiz, ao proferir a sentença, só fez referência a uma única testemunha. As outras 4 foram desprezadas. Eu penso que essas testemunhas elas comprovaram, efetivamente, que não há circunstância conhecida e provada que faça permanecer os indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia. E aí nós suscitamos, por último, o afastamento das qualificadoras. A primeira qualificadora, o motivo torpe, a douta Procuradoria, em consonância com a defesa, no seu parecer, requer o seu afastamento. Quanto à segunda qualificadora, que trata-se do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, essa qualificadora foi sustentada pelo depoimento da testemunha Anderson Antônio da Silva, foi utilizado pelo juízo para reconhecer essa qualificadora, e nós entendemos ser manifestamente improcedente, porque essa testemunha, o depoimento dela é aquele depoimento, o depoimento daquele policial que se embasou exclusivamente na prova anulada pelo tribunal, de modo que não poderia sustentar ou justificar essa qualificadora. Então, dessa forma, nós também suscitamos o afastamento dessa qualificadora, nesse sentido. E caso Vossas Excelências entendam, pelo acolhimento
ainda que parcial, da tese da defesa, nós requeremos a revogação da prisão preventiva, porque seria a terceira vez que a pronúncia seria, em tese, anulada, e aí, no entendimento da defesa, estaria configurado irrazoável excesso de prazo para a mantença da prisão. São essas considerações e agradeço pela